Convidado da noite, né, da noite de hoje, o professor Marcos Meyer, que é psicólogo, professor de matemática, escritor, mestre em educação, autor de mais de 10 livros, também foi indicado ao Prêmio Jabuti com a obra Mediação de Aprendizagem na Educação Especial, da editora Inter Saberes. Já o Castelo das Sete Portas é considerado best-seller do nosso escritor. E, além da realização de palestras, as marcas do bom humor e o conteúdo fundamentado em teorias atuais de educação, neurociência e psicologia. Meyer também é colunista da Rede Globo do jornal Bom Dia do Paraná e comentarista das rádios desde 2003. Então, agora, lembrando, então, as perguntas podem ser feitas no chat, né? E no final da fala do nosso convidado, nós estaremos passando as questões para que nós possamos interagir junto com os nossos ouvintes e colegas que estão participando. Certo? Boa noite, tenhamos todos uma ótima palestra. Muito obrigado, Valderez. Boa noite a todos, obrigado por terem vindo. E hoje vai ser assim um momento muito legal a respeito de educação de filhos, de crianças, adolescentes, e vale também para os professores, né? Os professores também vão poder aproveitar bastante. Deixa eu só colocar aqui a minha imagem grande. Valderez, se você quiser fechar, aí você sai e volta depois, tá bom? Isso. Bom, gente, então vamos lá. A gente vai falar agora sobre alguns princípios da educação, da psicologia e da neurociência e da prática, também sou professor e também sou pai, que possam ajudar você a se tornar ainda melhor na educação das crianças. Esse é o meu objetivo. Em hipótese nenhuma, eu estou aqui para pegar no pé de ninguém, para dizer que você está fazendo errado. Não. Primeiro, porque nós pais temos o direito de errar, né, gente? A gente faz o melhor, a gente faz aquilo que a gente mais sabe e do jeito assim mais amoroso possível. E aí, às vezes, a gente erra. Então, não se preocupem, o importante é a consistência. De vez em quando a gente pisa na bola e tal, acerta, pede desculpa se for o caso e toca o barco. Mas o importante é que a gente tenha consistência nos princípios. E são esses princípios que eu vou explicar para vocês hoje à noite. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, mas aí eu já volto. Eu só mostro um pouquinho e daí a gente já pode voltar. Vejam, então, como educar filhos felizes, realizados, né, e com sucesso, né? Sucesso profissional, sucesso na vida, sucesso nas relações. E para que isso aconteça, o que é necessário, né? O que é preciso acontecer? Então, vamos lá. A primeira informação que eu queria trazer para vocês é que saiu essa notícia na BBC BBC Brasil, mas é uma notícia muito importante de um pesquisador americano que ele observou que as crianças estão com déficit de natureza e essas crianças que não têm contato com a natureza passam a ter problemas físicos e mentais. Olha a gravidade disso que eu estou falando, gente, isso é muito sério. Nós precisamos cuidar um pouco melhor das nossas crianças. Veja, não está fácil para os professores, eles tiveram que se reinventar para dar aula. Não está fácil para os pais, porque trabalhar em casa com criança junto não é nada tranquilo. Mas não é fácil para as crianças estão sofrendo. E assim, tem muitas crianças com traços de depressão. Porque um dos fatores é esse, a falta de contato com a natureza e assim por diante. E principalmente a falta de contato com outras crianças, porque a interação é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento. Inclusive, crianças, quando uma criança é filho único, já é grandinha e é filho único, muitos professores detectam isso. Você é filho único, né? Por quê? Porque a gente percebe uma certa dificuldade
em relação à interação com as outras crianças. Então, alguns professores que têm o radar mais afinado já captam. E o que a gente precisa fazer? Claro, ter bastante amigos, primos, isso aí ajuda pra caramba, porque daí pode interagir melhor. Bom, então temos que tomar esse cuidado. E eu gostaria de mostrar uma foto para vocês, que eu acho muito legal essa foto. São crianças da tribo Yavalapiti, lá no rio Xingu, pulando lá de cima da árvore no rio Xingu. Eu acho essa foto maravilhosa porque ela nos ensina algumas coisas, tem algumas coisas escondidas que a gente não percebe. Veja, essa criança, esse menino que acabou de pular, que está no ar ainda, essa criança que acabou de pular, ela vai cair lá embaixo e vai daí gritar de alegria. Ei, foi legal, é super legal, pulem! O próximo, se vocês observarem bem a imagem, tem mais 3 crianças ali, estão vendo? Mais 3 crianças prontas para pular, na fila para pular. E agora vamos imaginar uma situação real, bem possível de acontecer. O primeiro é sempre o mais corajoso, mais safadão, aquele que se vira melhor em todas as situações, ele é o que arrisca. Vamos imaginar esse segundo aqui, dizendo assim, tô com medo. É bem possível. Não é fácil, é alto ali. Para uma criança, isso é um desafio gigantesco. E aí, o que vai acontecer? O lá de baixo, aquele que já pulou, vai dizer assim, pule, é legal, é super gostoso, pode pular. E ele repete, mas eu tô com medo. Você acha que os outros 2 que estão ali no tronco da árvore vão descer para que ele possa descer? Mas não vão de jeito nenhum. Eles vão falar assim, eu não vou sair daqui, pode pular, pule logo que agora é minha vez. Eles ficam fazendo a pressão. Pressão de um lado e incentivo do outro. Venha, é legal, pode pular, eu não vou sair desse tronco. O que vai acontecer? Esse menino, pela pressão do grupo, com medo, vai pular. Com medo. Sabe o que acontece na nossa sociedade? A nossa sociedade tem alguns palestrantes, alguns coaches, alguns gurus do comportamento humano que falam assim, vença os seus medos. Quem fala isso não entende nada a respeito de ser humano, muito menos de medo. Não tem como você vencer o medo para daí fazer alguma coisa. Vá com medo. Sério, gente? A gente tem que parar com esse negócio. Se eu tiver em paz, sem medo nenhum, então eu vou fazer. Não. Você já decidiu, viu que é legal, vai dar certo, vai funcionar, todo mundo te apoia e você está com medo. Vai com medo, criatura. Se você esperasse para não ter medo, você nem casava. Nem casava. A gente vai com medo mesmo. Depois vai vendo, puxa, não precisava ter tido medo, é super legal, é super gostoso, tá indo bem. Então, essa força do grupo acaba educando as crianças conjuntamente. Então, é uma educação diferente. Imagina essas crianças indo brincar e elas começam a discutir. Aliás, vamos trazer para um exemplo mais real. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos trazer para um exemplo mais real. Imagine o seguinte. Imagine você que a criançada jogando bola num campinho de terra. Antigamente se fazia muito isso, talvez aí nas cidades menores isso ainda aconteça. Aí o que acontece? A quadra, né, a cancha, o campo é marcado com risco na terra. Então alguém pega um pau e vai fazendo o risco e ali se a bola passar desse risco é fora. Bom, vamos imaginar a cena. A bola passou bem em cima da risca. Não dá para saber se foi fora ou foi dentro. Aí começa a discussão. Foi fora, o outro grupo. Não foi não. Foi fora, não foi, não foi. E aí fica aquela discussão. Olha aqui, ó. Tá vendo essa marquinha? Foi aqui que a bola passou. Aí o outro diz, não, essa marquinha é da outra vez. Gente, eles passam um tempão discutindo, argumentando, contra-argumentando, mostrando provas que são verdadeiras, provas que não são verdadeiras, e ficam. Tem muita mãe, tem muito pai que fala assim,
Parem de discutir, vão brincar. Não é mesmo? A gente faz isso, né? Fica o tempo todo discutindo e perde a brincadeira. Gente, o que essas crianças estão fazendo? Olha só, de repente aparece um grandão. Vem um grandão assim e fala, foi fora. Você acha que o outro grupo vai assumir, vai acatar tranquilamente? Eles pensam assim, se a gente discutir, podemos apanhar. Então, eles falam assim, tá bom, agora foi, mas da próxima vez a gente que vai decidir. Olha que interessante, eles cedem não porque eles acham que o outro está certo, não. Eles cedem porque é mais sábio ceder nesse momento, senão eles apanham. Mas o que eles fazem? Quem cede sempre perde. Então, o que eles fazem? Eles cedem, mas estrategicamente garantem que a próxima dúvida são eles os juízes. O que é isso, gente? Em psicologia, nós chamamos isso de habilidades de negociação. As crianças estão desenvolvendo habilidades de negociação, que são fundamentais para a vida adulta, principalmente nos relacionamentos. Imagine você, eu vou fazer um exemplo aqui com dois protetores labiais aqui, um da minha esposa, um meu. Olha lá, o homem e a mulher. Deixa eu virar aqui para não ficar fazendo propaganda de marca nenhuma, que não é esse o objetivo. Então, o homem e a mulher. Se os dois são do mesmo tamanho, não estou dizendo tamanho físico, senão eu destruía, né? Porque eu tenho 2 metros de altura. Não é tamanho físico, é tamanho intelectual, tamanho da personalidade, tamanho do valor da pessoa, tamanho psicológico, o quanto que a pessoa é importante, ok? Então, marido e mulher do mesmo tamanho. Aí o que acontece? Ele é muito exigente, rigoroso, carrasco, sabe aquela pessoa grossa, estúpida? E a mulher começa a perceber que é melhor ceder do que discutir. Então ela cede uma vez, vai cedendo outra. Sabe o que ela vai fazendo? Ela vai diminuindo de tamanho. Ela desaparece. E quando ela desaparece, sabe o que acontece com ele? Ele vê além dela e vê outras possíveis concorrentes dessa. A mesma coisa, se o homem vai se diminuindo, vai aceitando o domínio da esposa, vai aceitando tudo que a esposa diz, fala, ele cede sempre. Sabe aquele cara banana? Ele desaparece. E aí o que acontece? Ela começa a enxergar e vê outros. Agora, se os dois forem do mesmo tamanho, um não enxerga mais ninguém a não ser o outro. E é isso que é uma relação que funciona. Só que as relações que funcionam são as relações de igualdade, de cumplicidade, de participação, de cooperação. Essas funcionam. Então, é preciso sim saber ceder na hora certa, mas é fundamental garantir que isso não aconteça sempre. Isso é habilidades de negociação. Então, o que nós precisamos? A gente precisa, sim, que essa criançada volte para as aulas o mais breve possível. Não só para alívio dos pais, não só para desespero dos professores. Não, a gente precisa que elas voltem, porque na interação, o ganho que elas têm é gigantesco. Claro que a gente quer que isso aconteça depois da vacina ou depois que estivermos mais protegidos em relação à Covid, como a gente ainda não sabe, ok? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas, então, a interação, gente, ela é um presente para as nossas crianças. Bom, então agora elas estão em casa, estão interagindo com mãe, pai, irmão e tal. Então, o que eu recomendo? Que a gente interaja com essas crianças com mais qualidade. E a interação pressupõe ouvir. A gente precisa ouvir mais as crianças, ouvir as histórias, as dúvidas, os medos, as fantasias, as histórias. Esse ouvir manda uma mensagem. Você, filho, é importante para mim. Aliás, se você tem 2 filhos que vivem brigando, você tem isso na sua casa? 2, 3 ou mais filhos, não importa. Se você tem 2 filhos que vivem brigando, eu vou dar uma dica para você. Vale para todo mundo, para entender o princípio, ok?
Por que as crianças brigam? Por que elas entram em competição? Vamos imaginar que o Usain Bolt, aquele cara do meu tamanho, campeão mundial de corrida de 100 metros. Ele é impressionantemente rápido. Ele corre 100 metros em menos de 10 segundos com a maior facilidade. Esse cara chega do meu lado, eu também tenho 2 metros, ele é enorme também, ele chega do meu lado e fala assim, ô cara, você é quase do meu tamanho, você é do meu tamanho. É, sou assim. Vamos apostar uma corrida lá fora? Eu vou olhar bem para ele e vou falar assim, pode ir sozinho, eu não vou competir com você, eu sou palestrante, não sou atleta. Por que eu não vou competir com ele? Porque nós somos muito diferentes. Eu sou palestrante, você é atleta, não vou competir. Aí ele dá risada e diz, tá bom, ele encontra outro cara, também do tamanho dele, atleta. E aí ele fala assim, ô cara, vamos apostar uma corrida lá fora? Vamos já! Por que eles vão competir? Porque eles são muito iguais. Eles precisam daí competir, preste bem atenção no que eu vou falar, eles precisam competir para mostrar a diferença. Então, se você tem 2 filhos que estão brigando muito, é porque eles se sentem muito iguais. Eles entram em competição o tempo todo. Então, o que eu faço para eles não competirem? Eles precisam sentir, ver, perceber, receber de você a mensagem. Você é totalmente diferente do outro. Isso. Isso quer dizer que você precisa interagir com cada um deles de forma diferente. Um gosta de fazer bagunça, faça bagunça. Outro gosta de brincadeiras mais calmas, brinque de forma mais calma. Mas, quando for possível, pegue apenas um deles. Vá fazer um passeio. Não importa onde você vai, quando for possível. Vai numa lanchonete, por exemplo, que ele adora. Deixa ele escolher o lanche que ele gosta. E aí vocês batem papo, aí vocês vão num parque, sentam num banquinho, não sei, não importa o que vocês vão fazer. Mas lá no meio da tarde, você vai olhar bem nos olhos do seu filho e dizer assim, filho, eu preciso te dizer uma coisa tão importante, mas tão importante, que eu gostaria que você jamais esquecesse. Aí ele, diga, o que é? Aí você olha para ele e fala assim, filho, nunca mais esqueça, eu amo você profundamente. Pronto. Num outro dia, numa outra oportunidade, você faz um outro passeio com outro filho. Não o mesmo passeio. Vai onde ele, esse outro gosta. Compra algo que ele gosta. Brinquem juntos com coisas que ele gosta. E aí, no meio da tarde, você faz a mesma coisa. Olha para ele e diz, eu quero que você nunca mais esqueça. Eu amo muito você. Gente, a hora que os dois começarem a discutir, você dá uma bronca, pode parar com isso. Chega de briga. Vai você para um lado, você para o outro. Eles não vão ficar falando, foi ele que começou. Por quê? Porque eles sabem que são amados. Criança que fica diminuindo a outra para que você goste mais dela, é porque ela quer o seu reconhecimento, o seu amor, a sua atenção. Mas por que ela quer isso? Porque ela está em competição com a outra. Não precisa competir, desde que elas saibam quem elas são. Por isso, trate cada filho de forma diferente, porque tem muita gente dizendo assim, trate todo mundo de forma igual. Isso é uma besteira enorme. Cada pessoa tem uma personalidade. Desde bebê, você já começa a perceber a personalidade diferente dos seus filhos. Desde bebê. Então, trate cada um de forma diferente, sim. No entanto, eles precisam ter certeza de que são amados. Ok? Esse é um grande segredo aí da educação que funciona. Vamos lá, vou mostrar a minha tela novamente. Então, nós temos aqui as crianças na tribo Yavalapiti, e agora eu vou falar dos fatores da maturidade emocional. Eu quero que meu filho seja uma pessoa segura, tranquila, madura emocionalmente. Então, o que eu preciso desenvolver no meu filho? Então, vamos lá para o primeiro fator. Adiar a satisfação do prazer. O que é esse negócio de adiar a satisfação do prazer? A minha mamãe,
A minha mãe traduz isso de um jeito fácil, fácil de entender. Ela diz assim: deixa o bem bom para depois. Ou a outra frase dela: primeiro o dever, depois o prazer. É isso, traduzindo para uma única palavra: espere. Não é só a hora, espere, não é para você. Espere, você ainda não cresceu o suficiente. Espere, você ainda não tem idade. Espere, primeiro é o seu pai. Espere, primeiro eu. Espere, primeiro os adultos. Espere! É fundamental aprender a deixar o prazer para depois. Aí você deve estar pensando: pra quê, coitadinho? O meu filho é tão fofucho, ele é tão lindo, amável, lindo, maravilhoso, cheiroso. Por que que eu vou ter que ficar torturando ele? Gente, não é tortura? Não é tortura. Quer ver? Como bebê, eu já posso ensiná-lo a deixar o prazer para depois? Tem bebê que a gente coloca no berço e plim, a mamadeira. A mamadeira já chega pronta, ele mama e dorme. Esperou? Não. Esperou alguma coisa? Nada. A mamadeira, plim, apareceu pronta na frente dele. O que que eu fazia com os meus filhos? Olha só, pegava meu filhinho no colo, punha ele sentadinho aqui no braço, e aí falava assim para ele: vamos fazer mamar? Aí ele, mamar. Aí eu vou levar o meu filho lá para a cozinha, sentadinho no meu colo, lá sentadinho no meu braço, vou lá na cozinha. Cadê a xícara? Pega a xícara. Vamos pôr água, põe água. Vamos pôr no micro-ondas para deixar morno. Cadê a lata de leite em pó? Tá aqui. Um garfo para abrir a tampa, tira a tampa. Cadê a mamadeira? Tá aqui. Vamos pegar a água põe na mamadeira, pega o leite em pó, bate, põe o bico. Enquanto eu estou fazendo isso, é quando termina, gente, quando termina, a mamadeira está pronta, ele pega aquela mamadeira e vai com tudo. Uau! Ainda não. Primeiro tem que dizer boa noite pro mano, boa noite pra mana. Aí ele, nossa, eu levo ele dá um beijinho na mana, dá um beijinho no mano, e aí ele vai deitar e mama maravilhosamente. Queridos, qual foi a tortura feita nesse bebê? Nenhuma. Por quê? Primeiro, contato físico. Segundo, carinho. Terceiro, estava no colo, ele estava se sentindo protegido e acolhido. E depois, ele teve uma aula sobre o nome dos objetos: micro-ondas, porta, mamadeira, garfo, lata, tampa, bico. Aula. Aí tem gente que fala assim: nossa, teu bebê parece que entende tudo. Claro, ele tem aula. Ele tem aula sobre o nome dos objetos, mas eu dei uma aula para ele que vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais evidente, sem eu nunca precisar falar. Ele aprendeu algo nesse momento e provavelmente, com certeza, vai aprender várias vezes durante a vida dele, que eu não preciso nem explicar. Ele aprendeu uma lição gigantesca. Primeiro, respeite os seus irmãos, para depois satisfazer o seu estômago. Em outras palavras, primeiro respeite as pessoas, depois vá atrás dos seus prazeres. Mas respeite o outro, depois realize o seu prazer. Olha como é forte isso. Se você pensar, dá para usar em todo tipo de situação. Primeiro, eu respeito as pessoas. Inclusive, o respeito a mim mesmo também está no pacote, para depois ir para o prazer. Quer ver? Eu tenho dado palestras, lives aí pelo Brasil inteiro, né? Agora, principalmente, estou indo no Brasil todo, porque agora é mais fácil. E eu tenho conversado com alguns professores universitários e perguntado a eles, já há anos eu faço isso, eu pergunto para eles assim: qual é a característica dos seus melhores alunos, aqueles que não só passam no vestibular, mas aqueles que fazem o curso, vão bem e logo depois já se tornam excelentes profissionais? Gente, tem várias características que eles dizem, várias, e eu vou te dizer uma delas. A principal, na minha opinião, a principal, é a capacidade de fazer o que tem que ser feito. É sério. Porque a síndrome da mediocridade está espalhada nesse Brasil de uma forma tão absurda que as pessoas não se tocam mais do absurdo que é.
Então, o que é a síndrome da mediocridade? Medíocre não é um xingamento. Medíocre significa médio. Síndrome do médio tá bom. Você leva o carro para uma oficina, se der para fazer meia boca, faz. Se você chama alguém para consertar alguma coisa na tua casa, se funcionar, tá bom. Gente, o médio. Na escola, tem aluno que verbaliza. Se eu passar, tá bom. Não tá ali para passar, criatura. Você tá para fazer o teu melhor e receber o melhor. É isso. Então, chega dessa síndrome da mediocridade. Mas agora, como que eu consigo fazer com que o meu aluno faça o que tem que ser feito para deixar o prazer para depois? Só se ele desenvolver isso, e isso vem principalmente da família. Preste atenção no que acontece com esses universitários que passam nos melhores cursos e se tornam excelentes profissionais. No ano que eles precisam estudar para o vestibular, eles estudam 5 horas por dia, além da escola. Gente, eu estou falando sério. Aí você fala, meu Deus, coitado. Que coitado? Você não trabalha 8 horas por dia? 4 horas na escola, mais 4 estudando sozinho, dá 8. Mais 1 hora, 9. Não tem problema nenhum. Os países mais desenvolvidos do mundo, as crianças entram de manhã e saem à tarde. E a gente fala assim, meu Deus, coitado dessas crianças, devem ter muitas aulas. Elas não têm muitas aulas. O número de aulas é menor do que o nosso. Mas o que elas fazem? Elas fazem resumo, elas leem, elas fazem lista de exercícios, elas resolvem problemas, elas pesquisam, elas preparam a apresentação daquilo que elas estão aprendendo, porque isso aprofunda conhecimento. Então, elas estão o tempo todo trabalhando. O professor faz pouco, entre aspas, claro, faz pouco. Quem mais trabalha é o aluno. Agora, vá ver o aluno brasileiro. Ele espera que o professor faça o resumo, que o professor explique, que o professor faça a lista de exercícios. Ele espera que o professor faça tudo. E pior, se a gente não faz, vai lá na coordenação reclamar. Esse professor quer que a gente fique trabalhando. Eles reclamam mesmo. Então, qual é o aluno, qual é o candidato que passa no vestibular? Aquele que, e aí vem o segredo, ele desliga as redes sociais, desliga o celular, desliga o videogame, desliga a televisão e lê o que tem que ser lido. Faz resumo do livro, resolve as listas e listas de exercícios que tem que ser feitas. A namorada liga, ele diz, não, hoje não vai dar, vou ficar estudando, só final de semana que eu posso sair. Pronto, está explicado, final de semana namora. Durante a semana, pau na máquina. Durante a semana, vai estudar sim. Os amigos ligam, cara, vamos sair. Não, durante a semana não saio, eu vou ficar estudando. Ele estuda 5 horas por dia. Mas como que isso é possível? Eu jamais conseguiria que o meu filho estudasse 5. Gente, ou 4, vamos pensar em 4. Pelo menos 4 horas por dia. Como que faço meu filho estudar 4 horas? No segundo ano, estuda 3. No primeiro ano, 2. Lá no 9º ano, 1. Qual é o aluno, a criança que não consegue estudar 1 hora por dia? No mínimo 1 hora por dia. Aí quando entra no ensino médio, 2. Quando entra no segundo ano do ensino médio, 3. Quando vai para o terceirão, 4. Veja, esse é o segredo. Paulatinamente, ele vai desenvolvendo o tempo que ele se dedica aos estudos por conta própria. E aí, gente, passa onde quiser, porque ele sabe deixar o prazer para depois. Mãe, posso ganhar o presente agora? Só no teu aniversário. Mãe, eu já vi que você comprou meu presente de Natal, me entrega agora. No Natal eu entrego. Eu quero um pedacinho da sobremesa, depois do almoço. Mãe, eu quero agora. Eu falei depois. Espere. Gente, a minha mãe, ela abriu o salão de beleza na casa dela, porque meu pai não trazia dinheiro, então ela teve que salvar a família fazendo o salãozinho dentro da própria casa. Só que ela tinha 5 filhos, atendia as clientes de manhã até de noite, fazia almoço, jantar, lavava roupa, passava roupa, limpava a casa. Gente, essa mulher não tinha tempo.
com 5 crianças. Ela não tinha tempo. Eu não conseguia conversar com ela. Então, quando ela estava no telefone, eu ia lá. Ela lá no telefone, eu ia. Mãe, você acha que a mãe tirava o telefone, fazia assim, diga meu filho, você acha? Mas de jeito nenhum, ela continuava conversando com a cliente, pois não, podemos agendar para quinta-feira às 4 horas? Tá bom, ok. Mãe, quando eu falava mãe, a primeira vez ela fazia assim, ó. Só. Ela só punha a mão assim. E eu sabia que aquele gesto significava espere. Aí ela terminava, então tá combinado, tá agendado, fique tranquila. Até quinta. Tchau. Quando ela desligava, olha que lindo o que acontecia. Quando ela desligava, gente, ela se abaixava, me olhava no olho e falava com a voz mais terna do mundo. Que foi, Marcos? Gente, eu tinha mãe só para mim. Que maravilha, ela está prestando atenção, ela está me olhando nos olhos. Yes! Como é bom esperar. Yes, esperar valeu a pena. Esperar eu ganho o melhor da minha mãe. Sabe como funciona hoje? Gente, eu estou dando o exemplo da mãe, mas pode ser pai, tá? Não levem para a questão de gênero. Pode ser o pai. Imagine a mãe hoje, uma mamãe, né? Não você, claro, óbvio, mas imagine uma mamãe falando no telefone, no celular. Aham, ok. Aí chega o filho do lado. Mãe, ô mãe, mãe, ô mãe, ô mãe. Gente, esta mulher, para não matar o filho, ela fala assim: espera só um pouquinho, por favor. Ela tapa aqui. Fala logo de uma vez! E aí a criança, eu queria tal coisa. Vai, some daqui, pega logo, não me faça perder a paciência. Oi, não. Essa criançada que me deixa louca. Quem ensinou essa criança a ser chata? Quem está ensinando essa criança a não esperar? Olha o que acontece. Se a criança fala, mãe, ô mãe, se ela começa a falar assim, e aí uma hora a mãe diz, pegue logo, faz, some daqui, ela percebe que para conquistar alguma coisa, para conseguir algo da minha mãe, eu tenho que ser chato, eu tenho que repetir várias vezes até a mãe estourar. Mas para que ela não estoure, eu já tenho que ser chato na primeira. Por isso que ele chega assim, mãe. Entenderam? Gente, espere. E acabou. Não tem que olhar. Eu não estou dizendo para ser carrasco, maldoso, torturador. De jeito nenhum. A gente faz por quê? Porque ama. Por amor aos nossos filhos. Vamos ensiná-los a esperar. Espere, meu filho. E ele espera. Tranquilamente. Sabe o que acontece com essa criança lá no parquinho? Ele espera a vez dele. Sabe o que acontece lá na sala? Ele espera a hora do recreio, a hora do lanche, a hora da brincadeira, a hora da história. Ele espera. E aí, qual é a consequência? Cresce, vai embora, vai para frente. O jovem que deixa o prazer para depois e agora se esforça, agora pesquisa, agora faz a lista de exercício, agora trabalha, ele vai ter sucesso, gente. Então, quer dar um presentão para o seu filho, ensine-o a esperar, ok? Qual é o segundo fator? Eu já mostro aqui para vocês mas na tela, mas o segundo fator se chama resistência à frustração. O que é essa tal de resistência à frustração? Gente, é bem tranquilo de entender. Resistência à frustração vou traduzir como a minha mãe traduzia. A minha mãe está viva, mas como ela fazia quando eu era pequeno. Aguente as dores da vida. Aguente! Suporte! Você consegue suportar! Gente, quando eu quebrava alguma coisa, uma vez eu queria muito ganhar uma metralhadora. É coisa de moleque, eu tinha aqui, uns 8 anos, talvez. Eu queria uma metralhadora que virava uma manivela aqui e fazia um barulho dos infernos. E eu queria muito aquilo. Ganhei no Natal, de tanto pedir, ganhei no Natal. E aí, gente, acho que foi no segundo dia, quebrou aquela engrenagem que fazia barulho e não funcionava mais.
Gente, eu chorei. Quebrou, a minha metralhadora quebrou. Aí a minha mãe me pegou no colo e disse, quebrou, meu filho. Chorei. Ela, puxa, que pena que quebrou. Essas fábricas estão fazendo as coisas cada vez mais fracas, né? Eu chorava. E ela me pegou no colo, cuidou de mim, deixou eu chorar. E aí falou assim, depois que eu chorei bastante, ela falou, pronto, agora chega de chorar, vai brincar com outra coisa, meu filho. Pronto. Você acha que ela prometeu me dar outra? Dizer que ia mandar consertar? Não! Perdeu, perdeu. E o que eu aprendi com isso? Que a vida segue. Que eu não dependo de uma metralhadora. Que eu não preciso de um brinquedo, que eu não preciso disso, daquilo outro. Se eu não tiver, não tenho e acabou. Porque eu vou continuar sendo eu. A minha mãe vai continuar me amando. Meu pai vai continuar cuidando de mim. Os meus irmãos vão continuar brincando comigo, a vida segue, a vida vai para frente, eu sei ouvir não. Então são as duas coisas, espere e o não, que são fundamentais na maturidade emocional de uma criança. Então, quer que teu filho seja uma pessoa madura emocionalmente? Espere. E não. Aí um pai uma vez me perguntou assim, Marcão, você falou para não dar celular de última geração para criança. Ah, mas eu posso. Para mim não tem problema, eu tenho dinheiro para isso. Eu falei assim, eu sei que o senhor pode, e se o senhor está me dizendo que tem dinheiro para isso, é verdade, não tem nenhum problema. Você pode dar, inclusive. No entanto, você vai tirar dele a grande oportunidade de ouvir um não. Você vai tirar dele a grande oportunidade dele ouvir um espere, só quando você fizer 13 anos ou 14 anos, ou que não importa. Cada família lida com isso de um jeito, mas espere. Entende, gente? A gente tem que ensinar as crianças a esperar. Então, eu posso dar? Sim, eu posso dar, mas eu posso dizer para o meu filho, espere, eu posso dar, mas eu posso dizer, não, meu filho, eu não vou comprar. E para de inventar desculpa, o pai não tem dinheiro. Tem sim! Você pode fazer crediário, inclusive. Não é o problema. Diga que não e acabou. Porque as crianças precisam aprender a obedecer, aprender a ouvir não, aprender a ouvir espere. Isso faz parte da maturidade emocional. Com muito carinho, muito amor, como eu já falei desde o início aqui, que o importante é a gente amar de verdade. E aí o resultado disso vem nas outras coisas que a gente vai fazendo, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, os dois fatores que eu falei para vocês. Então, adiar a satisfação do prazer e resistência à frustração. Em outras palavras, espere e não. São coisas simples que provavelmente você já ouviu a avó falar, mas infelizmente muitos psicólogos não estão falando isso como deveriam falar. E aí o que a gente vê? Essa criançada fazendo o que quer, do jeito que quer, quando quer, desrespeitando os outros, desrespeitando adultos, desrespeitando todo mundo. E a outra coisa, interação de qualidade. Claro, interação de qualidade, que é o seguinte, a interação de qualidade é amar o nosso filho, brincar com ele, interagir com ele com qualidade, com qualidade. Fazendo ouvir, espere. Fazendo ouvir, não. Vejam essa imagem aqui, nós temos uma imagem de neurônios, né, em funcionamento. Com quantos neurônios você nasceu? Você faz ideia? Já me perguntaram assim, além do tico-teco, além do tico-teco, com quantos neurônios você nasceu? Queridos, nós nascemos, você, eu, todos nós, nascemos com aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Talvez você diga assim, 100 bilhões? Como? Como é grande esse número? Ai, como é grande esse número? 100 bilhões? Só que a gente não faz a menor ideia de quanto que é. Vamos contar de 1 até 100 bilhões para ver quanto tempo leva? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não para nem para fazer xixi. 8, 9, 10, 11, 12... nem para dormir. 13, 14, 15, 16... Nem para comer. 17, 18, 19, 20... E vai indo. Nunca para. Nunca.
Não para absolutamente nada. Quanto tempo você levaria para contar de 1 até 100 bilhões? Mais de 3.000 anos. Gente, que impressionante. E agora, nesse momento, você tem mais de 100 bilhões, menos de 100 bilhões, ou você tem 100 bilhões de neurônios? Como é que está a tua situação? Queridos, a notícia é triste. Nesse momento, nós temos menos neurônios do que quando a gente nasceu. Meu Deus do céu! E agora, então, o que a gente faz? O que é que fez com que você se tornasse mais capaz, mais inteligente, mais criativo, se o número de neurônios diminuiu? E pior, o número de neurônios está diminuindo agora, nesse momento. E você sabe quantos neurônios você está perdendo agora? Você está perdendo 4 neurônios por segundo. Meu Deus do céu. Olha a desgraceira. Morreu dentro de você agora. 4, 8, 12, 16. Meu Deus, para de contar, para de contar. É isso que está acontecendo. Então, qual é a forma de fazer com que uma criança se torne mais capaz, mais inteligente, se o número de neurônios diminui? Nós temos que fazer o quê? Aumentar as sinapses, as conexões entre os neurônios. Quanto mais conexões houver, maior a capacidade intelectual, maior a inteligência, maior a criatividade, maior a capacidade de resolução de problemas e de superação de dificuldades e de conquista de desafios. Nós precisamos mais conexões. Então, a grande pergunta é: como é que eu faço o meu filho desenvolver mais conexões? Então vamos para as informações agora da neurociência. Gente, é muito legal o que a neurociência tem a nos falar sobre isso. Veja, os fatores para o desenvolvimento de novas conexões cerebrais, se vocês estranharem que de vez em quando eu olho assim do lado, é porque eu tenho 2 monitores e o monitor onde estão os meus slides está aqui do lado, tá? Então não se preocupem, não estou fugindo de vocês. Os fatores responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo ou pelas novas conexões, quais são? Primeiro, conquista de desafios. Gente, não é você que tem que conquistar desafio, não é o professor que tem que conquistar, não é pai, não é mãe, não. É a criança que tem que conquistar desafio. E o que mais? Superar dificuldades. Se a criança supera dificuldades, se ela resolve problemas e se ela é estimulada, então o cérebro cria novas conexões. Olha que lindo isso! Então, preste atenção nos 4 tipos de pais que existem, ou 4 tipos de professores. Se você é professor e está me ouvindo, ouça bem isso. Se você é pai e mãe que está me ouvindo, ouça bem o que eu vou falar. O que é que faz com que a criança fique mais capaz, mais inteligente, mais criativa, mais autônoma? O que é que faz com que ela desenvolva inteligência? É a criança que tem que conquistar desafio. Ela que tem que superar a dificuldade. Ela que tem que resolver. Não você, professor. Não você, pai. Então, quais são os 4 tipos de pais que funcionam, que não funcionam? Bom, primeiro tipo, papai que funciona. Primeiro tipo de professor, professor que funciona. É qual? É aquele, gente, que equilibra afeto com autoridade. Ele manda resolver o problema, superar a dificuldade, conquistar desafio. Ele tem autoridade para fazer isso e a criança vai fazer. Por quê? Porque ela se sente amada por esse professor. O pai manda e a criança vai fazer. Por quê? Porque ela se sente amada por esse pai. A mãe pede ajuda para essa criança ajudar ela numa tarefa. Essa criança vai obedecer porque ela se sente amada por essa mãe. Amor e autoridade. Afeto e autoridade. As duas coisas têm que caminhar juntas. Esse é o melhor tipo de professor que existe. Aquele que ama e faz exercer a autoridade dele. Não tem moleza com ele, não. O pai, a mãe, também.
É sério o que eu estou falando. Ah, mas então, quais são os 3 tipos de pais ruins? Pais que não funcionam. Então, lá, falamos sobre o primeiro, que é o pai adequado. Vamos falar sobre o segundo tipo. É o negligente. Nada de afeto, nada de autoridade. O pai ou mãe ou professor negligente é aquele que não está nem aí com o filho, não está nem aí com a criança, não dá afeto, carinho, abraço, não escuta, não interage com qualidade, não quer nem saber dessa criança, mas também não tem autoridade, não exerce autoridade, não pede nada, não manda nada, ou seja, abandona essa criança. Tem muitas crianças abandonadas nas ruas da cidade, mas tem muitas crianças abandonadas dentro de lares maravilhosamente bem construídos, mas sem vida. Então, crianças abandonadas, esses pais negligentes ou professores negligentes, que tipo de pais são esses? São os pais que não estão nem aí com o filho, não têm afeto nem autoridade. Infelizmente, eu nunca consigo dar palestra para esses tipos de pais. Eu nunca consigo dar palestra para esse tipo de professor, porque eles não conectam. Eles não ligam. Se eles não estão nem aí para o filho, você acha que ele vai assistir uma live sobre educação de filho? Nem aparece. Não está nem aí. Ele não vai aparecer. Ele não aparece. Então, esse tipo de pai negligente, você... Boa notícia, você não é. Yes! Se você está me assistindo, uhul, que bom que você está aqui. Porque negligente você já não é. Mas pode ser que você seja dos outros 2 tipos que são ruins. Então, com muito cuidado. Lembra do equilíbrio? Afeto com autoridade? Então, afeto, autoridade. Juntos, bastante afeto, bastante autoridade? Yes. É o que a gente quer, é o que a gente precisa, são os pais ideais. Mas, vamos desequilibrar isso. Muita autoridade, nada de afeto. Pais excessivamente autoritários, pais excessivamente exigentes. Aliás, se você é adulto, teve um pai assim, observe que consequências a criança tem. Ou seja, que consequências você teve na sua vida. Veja, pais excessivamente exigentes, rigorosos, a criança tira 9,5, ele foca no meio. Por que você errou? O que foi que você errou? Por que você só tirou 9 na tua pesquisa? O que você não fez bem? Sabe, é um excessivo foco no erro, no que não fez, no que não consegue, no que não está bom. Regra, limite, bronca, exigência o tempo todo. Aí a criança começa dentro dela a pensar assim: por mais que eu me esforce, eu não consigo cumprir as exigências. Por mais que eu me esforce, nunca está bom. Por melhor que eu seja, eu não estou bem, eu não sou adequado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Gente, infelizmente, o maior número de crianças e adolescentes suicidas está no perfil de pais excessivamente rigorosos, excessivamente exigentes. Por quê? Porque a vida perde a graça. Por mais que a criança se esforce, ela não consegue. Então, o que ela veio fazer aqui? Mas você sobreviveu. Vamos supor que você é adulto e sobreviveu a todos esses problemas. Você está aqui. Você está aqui, você sobreviveu. Então, olha só o que deve ter acontecido com você. Possivelmente, você não confia tanto em você, porque quando você, na tua cabeça está assim, eu nunca faço o meu melhor, nunca está bom o que eu faço. Então, assim, você não aceita novos desafios na empresa porque você tem medo de errar, medo de não funcionar, medo. Você não aceita novos desafios porque você tem medo de não conseguir. O teu medo te impede, te emperra. Outro tipo de pai, excessivamente afeto, nada de autoridade. É pai superprotetor, ou mãe superprotetora, ou professor superprotetor. É aquele que fala assim, você não está conseguindo, meu filho? Não, deixa eu faço para você, meu amor. Pais excessivamente superprotetores, preste atenção, não
deixo a criança superar os desafios, não deixo a criança resolver o problema, não deixo a criança conquistar os desafios, superar as dificuldades, resolver os problemas. Não! Eles fazem! E a criança faz o quê? Não cresce, não desenvolve conexões. Por quê? Porque quem faz isso são os pais. Superproteção bloqueia o desenvolvimento do cérebro do seu filho. Se a professora deu uma bronca no seu filho, ele foi lá e chorou para você, pergunte o que aconteceu, de que forma que aconteceu e por que aconteceu. Vamos ver se vem uma boa explicação. Mas em hipótese nenhuma, vá lá dar uma bronca na professora, no professor. Por quê? Ouça, acolha o teu filho, acolha a tristeza dele, mas não superproteja. Não entre e resolva tudo por ele. Diga, resolva isso você, meu filho. Você consegue. Converse com a professora. Diga que você não gostou. Faça a criança fazer um movimento. Faz a criança conquistar, resolver, superar. Entende, gente? Como que a gente faz isso? Com carinho, com afeto, com acolhimento, tudo isso que eu disse para vocês. Então, aí nós teremos o quê? Crianças desenvolvidas cognitivamente. E agora, um último recado que eu gostaria de dizer para vocês antes de abrir para perguntas. Crianças precisam, necessitam, psicologicamente, neurologicamente, emocionalmente, cognitivamente, fazer tarefas domésticas. Lavar a louça, arrumar o quarto, passar aspirador no carro, elas precisam. Por quê? Porque um dos principais fatores da maturidade emocional, do bem-estar mental, é um sentimento que nós chamamos de sentimento de pertença. Sabe por que o bullying é tão prejudicial com as crianças? Ele é tão ruim com as crianças? O bullying é tão terrível para as crianças porque tira delas o sentimento de pertença. Eu não pertenço a esse grupo porque ninguém me quer. Eu não pertenço a essa escola porque ninguém me respeita. Eu não pertenço a essa família porque ninguém cuida de mim como deveria cuidar. Eu não me sinto parte. Eu não faço nada nessa família. Eu não ajudo ninguém nessa família. Então eu não sou parte. Ou a falta do sentimento de pertença é um dos principais fatores encontrados nas pessoas em depressão ou as pessoas que, de alguma forma, tentaram automutilação ou qualquer coisa mais grave do que isso. Sentimento de pertencimento. Então, como é que eu faço para o meu filho se sentir parte da minha família? Para de falar assim, vem lavar a louça para a mãe. Ué, você que sujou? Você comprou, foi no mercado, fez a compra, limpou tudo, lavou tudo, fez o alimento, arrumou a mesa, colocou na mesa, preparou tudo e ainda tem que lavar a louça? Tá tudo errado. Você consegue imaginar isso? É uma família, uma equipe onde um trabalha, se esguela de trabalhar e os outros aproveitam do bem bom. Quem faz parte dessa família? Se é parte da família, venha fazer a sua parte. Não é ajudar a mãe, é fazer a sua parte. Filho, vem cá, vem fazer a tua parte. Vem fazer a parte, porque você faz parte da nossa família. E aí a criança que faz, aí você diz o quê? Uau, filho, como você fez bem feito. Nossa, como tá legal. Você caprichou, que bonito. Mas se não caprichou, manda fazer de novo. Que lindo isso. Aí vai acontecer o que com essa criança? Ela vai se sentir útil, valiosa, elogiada, amada. Ela se sente parte da família, e isso faz um bem gigantesco. Ela faz parte, ela fazer parte da família. Gente, isso é lindo, isso é importantíssimo. Então, criança, sim, tem que fazer. Sabe por quê? Olha o outro lado da história. Criança não faz nada, ganha tudo. Aliás, todo professor sabe. Criança filho hóspede, aluno folgado. Essa frase todo mundo sabe. Filho hóspede é aluno folgado. O que é filho hóspede? Ele só come e dorme. Agora, trabalhar, não. Não arruma nada, não tira nem o prato da mesa.
é a mãe que faz, ou empregada que faz. Não importa, tudo bem se você tiver empregada. Às vezes é necessário que a gente tenha mesmo, né? Mas não deixe que a empregada faça tudo. Algumas coisas o seu filho tem que fazer. Por quê? Para se sentir parte. Porque se ele não fizer a parte dele, o que, que vai acontecer? Ele vê que a mãe se esforça para cuidar da casa, ele vê que o pai se esforça para cuidar das coisas. Ele vê que a mãe trabalha dando aula, a mãe trabalha fora, e todo mundo trabalha para que ele receba. Aí ele começa a ver assim, ele é o centro das atenções e que tem que receber tudo. E se ele recebe tudo, ele vê a escrava mãe e o escravo pai. Aí ele vai para a escola e vê lá na frente o escravo professor. E se é escravo, é o professor que tem que ensinar, o professor que tem que fazer lista, o professor que tem que fazer resumo. Esse professor não pode ficar passando lição para eu fazer quem que ele pensa que é. Você começa a perceber isso? Ele acha que ele é o rei, ele é o centro do mundo, e que todo mundo tem que girar em torno dele. Vai sofrer na vida, se for para frente, se crescer profissionalmente. Porque ele trava a gente. A hora que o emprego, que a missão, que o trabalho, que o projeto exige um pouco mais dele, ele arria, ele não dá conta, ele arrega. Não dá conta. Por que não dá conta? Porque não está acostumado a trabalhar. Ele não está acostumado a dar o melhor de si. Então, gente, nesse período que nós estamos confinados aí em casa, junto com os filhos, faça uma coisa, faz com ele. Vai lavar a louça junto, bota ele para lavar, você vai enxugando, batendo papo, conversando, fazendo com que a associação dentro da cabeça dele com trabalho, junto com alegria, aconteça. Agora, se você fala assim, vai lavar a louça logo de uma vez, ele vai associar trabalho com raiva, com mau humor. Péssima associação. Então chama assim, filho, vem cá, vamos lavar a louça. Faça junto, faça bolo, passa aspirador no carro junto com ele e tal. E algumas coisas deixa só ele fazer. Mas depois chega lá e diz, uau, meu filho, como você é uma pessoa trabalhadora, como você é esforçado, como você é dedicado, como você é persistente. São os elogios que o seu filho precisa ouvir. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que ele tenha sucesso. Por que ele vai ter sucesso? Porque ele vai respeitar as pessoas. Por que ele vai ser uma pessoa feliz e realizada? Porque ele vai ver o fruto do trabalho dele funcionando. Por que ele consegue ser feliz? Porque ele sabe deixar para depois o prazer e agora fazer o que tem que ser feito. Então, todo esse pacote, gente, todo esse pacote que eu estou dizendo para vocês, adiar a satisfação do prazer, resistência à frustração, conquistar desafios, resolver problemas, superar dificuldade, ter muito afeto e obedecer aos pais, obedecer aos professores, esse pacote todo faz com que ele se sinta completo, inteiro, e o sucesso vai começar a aparecer cada vez mais, e aí ele sabe, então, como conseguir sucesso. Meus queridos, teriam mais um monte de outra coisa para falar, mas nosso tempo acabou. Mas ainda dá tempo de gastar uns 10 minutinhos. Vamos gastar mais uns 10 minutos com perguntas. Então, Valdir, por favor, vamos lá. Vamos para Vamos lá. Estava maravilhosa a fala. Tem um monte de coisa para dizer, mas vamos às perguntas primeiro. A Silvana, então, pergunta... E quando um pai ou uma mãe se dá conta desses erros cometidos e os filhos já estão na juventude, o que fazer? Tem como reverter? Essa é uma pergunta muito frequente. E agora, meu Deus do céu, já fiz tudo errado, o que é que eu vou fazer? Como é que eu conserto isso? Bom, gente, adolescente não é mais criança, né? Então, eles gostam de argumentar, contra-argumentar, eles só funcionam com lógica. Então, uma vez... Você pode pensar o seguinte, chama teu filho adolescente, faz ele sentar na tua frente e diz, filho, eu quero pedir perdão para você, eu fiz muitas coisas erradas na tua educação. Porra, não, o que é isso, mãe? Não tem nada não. Sabe aquele papo que começa desse jeito? Aí você fala, não, é que eu aprendi, sabe uma coisa?
que você faz muito pouco pela nossa família e eu estou fazendo tudo. Eu me desgasto, eu me estresso, eu estou cansada, estou exausta, eu não aguento mais. Só que você não está fazendo a tua parte. Então, eu gostaria agora de combinar com você que daqui para frente você vai fazer isso, isso e isso. Mas se não fizer, vamos combinar já de antemão qual vai ser a consequência? Porque assim, sou eu que pago o teu celular, pago a mensalidade da escola, sou eu que pago a internet, o Wi-Fi, você tem todos esses privilégios por causa do meu trabalho. Então, vamos usar um pouquinho do seu trabalho para você fazer parte da nossa família de um jeito mais legal. Então, combinado antecipadamente qual será a consequência se ele não fizer, por exemplo, vai ficar 2 semanas ou 1 semana sem celular, qualquer coisa, vocês combinam, tá? Tem que ser combinado. E aí, quando ele desobedecer, quando ele não fizer, quando ele não cumprir o acordo, ele perde resistência à frustração. E não é você a carrasca, a juíza que vai mandar um castigo para cima dele. Não, você o ama e ele vai cumprir o castigo por causa do combinado, não porque você é má, ok? Então, combine que as coisas começam a dar certo. Esse é o segredo. Vamos lá, Valderez, mais um. Vamos. Eu até vou retrucar um pouco, né, doutor? Porque às vezes o tempo dos filhos da gente são diferentes do tempo da gente. Tipo assim, nós fizemos misérias do nosso tempo e os nossos filhos não fazem. Ah, sim, certo? isso é verdade. Antigamente, a gente começava a trabalhar muito mais cedo e os pais já faziam a gente trabalhar bem cedo, né? Hoje, daí, a gente caiu num extremo. O extremo é que a lei proíbe trabalho infantil e a gente acha que lavar louça, limpar o quarto, passar aspirador é trabalho infantil. Não é! Trabalho infantil, meus queridos, sabe o que é? Trabalho infantil é você tirar um posto de trabalho onde deveria ir um adulto, você tira um posto de trabalho onde deveria ir um adulto e coloca uma criança. Isso é trabalho infantil. Mas fazer a criança participar de atividades domésticas não é trabalho infantil. E por que você faz? Por amar o seu filho. Vamos lá. E isso, na verdade, nós já tivemos casos de pais achando que os filhos se sentem diminuídos por terem que fazer algumas coisas em casa. Ah, sim, sim. Veja, quando o trabalho é percebido como algo humilhante, está tudo errado. Então, qual é o outro lado da história? A tua empregada terminou o trabalho dela às 6 horas e vai embora, na frente do seu filho, você diz assim: Dona Maria, muito obrigado pelo teu trabalho, foi muito importante você ter vindo e ter nos ajudado. Valorize as pequenas ações. Você, professor, quando chega e vê a zeladora lá na escola, bom dia, Dona Rosa, como é que vai a senhora? Tudo bem? E os seus filhos? Os alunos começam a enxergar, nossa, eles respeitam tanto qualquer pessoa que trabalha. Olha que mensagem linda! Essa é a mensagem que a gente tem que dar. Então, quando a gente faz isso, as crianças vão sentindo, vivenciando a importância do trabalho. Aí é muito mais fácil a gente mudar a mentalidade delas em relação às tarefas que precisam ser feitas. Outra, quando apenas um filho faz as atividades da casa, numa casa com mais filhos. Bom, às vezes, meus queridos, às vezes isso é um problema psicológico desse que faz. Sabe por quê? Porque talvez lá dentro dele tenha algo assim. Meus pais me amam quando eu faço algo. Tá errado. Eles precisam ter certeza que são amados, independentemente de fazer ou não fazer. Fazer ou não fazer é para família, mas o amor que você tem independe disso. Eles têm que saber disso. Então, talvez isso esteja acontecendo. E a outra coisa, claro que é injusto, gente. Claro que está injusto. Ah, mas o outro, coitado, é pequenininho. Meu filho de 2 aninhos, ele saía da mesa... ele levava o pratinho de plástico dele lá na pia. E, ai, se não levasse, ele tinha que voltar e levar. Mas eu não quero levar, eu não quero levar. Leva, eu levo junto com você. Eu vou levar o garfo e você leva o pratinho. Brincando, gente. Qual é a criança que não vai levar? Claro que vai levar.
vai levar. Não tem essa de não levar. E aí, esse é um pequeno trabalho. Daí, quando levou, você diz, puxa, filho, como é bom ter um filho trabalhador que ajuda a família desde pequenininho. E se agora já é um cavalão, já é uma potranca, desculpa a brincadeira, se já é um jovem e que não faz nada, conversa e combina. É aquilo que eu tinha falado antes. E quando uma família não percebe que está agindo inadequadamente na educação dos filhos, mas a escola percebe, como educar os pais para que eles eduquem os filhos? É muito complicado a gente chamar os pais e dizer para eles, ó, vocês estão fazendo tudo errado. Porque normalmente eles não assistem essas lives, né? Normalmente eles não têm essas instruções. Então a gente precisa, é sério, a gente precisa verbalizar isso passo a passo. Então a dica é o seguinte, ó, nunca diga assim, mãe, eu preciso te dizer uma coisa, papai joga tudo em cima. Não funciona. A mãe reage, justifica, explica, diz, ele é hiperativo, é que ele toma Ritalina, justifica tudo, o comportamento, e nada pega. Então você fala assim, olha mãe, eu tenho coisas super maravilhosas da neurociência para ajudar vocês a educar melhor o seu filho. Se a senhora quiser, marca um horário comigo. Aí ela fica naquela expectativa gigante de um dia ir lá com você e ouvir. Mas se não tiver essa expectativa, se ela não estiver preparada para isso, você fala, ela justifica, não cresce, não muda e quem sofre é a criança. Então a gente precisa, em nome das crianças, ter essas estratégias aí um pouco melhores para lidar com isso. E não importa que os pais ouviram, porque esses que estão ouvindo normalmente são os maravilhosos. Vamos para as últimas, então. Tenho gêmeos de 4 anos, meninos. Quando um acaba batendo no outro, como devo proceder com os dois? Ok. É assim, o combinado de agressão física tem que ser feito. Não pode agredir fisicamente. Pode gritar e pode xingar. Sabe por quê, gente? Olha só. Se a criança bate na outra, na mentalidade dela, o bater resolve o problema. Se você proíbe, o que ela faz? Ela não sabe o que usar no lugar. Então você tira a única forma dessa criança resolver os problemas. Você tira e aí ela não sabe resolver, vai virar um banana. Então o que a gente faz? A gente explica para a criança: não pode mais bater, eu nunca mais quero ver vocês bater. Pode gritar e pode xingar, mas não bater. E aí vai passar um período de gritos e xingamentos, tá bom, gente? Você pensa assim, meu Deus, que psicólogo louco esse Marcão. Sim, olha o que vem depois. Um período bem longo, só gritos e xingamentos. Nunca mais se bateram. Opa! Agora eles têm outra ferramenta para resolver o problema: grito e xingamento, porque a agressão física não faz mais parte. Agora você chama eles e diz assim: não quero mais ver vocês xingando um ao outro. Não pode xingar. Quer gritar, grite. Quer falar o que você está pensando, fale, mas não xingue. Entenderam? Aí eles deixam o xingamento do lado e vão só no grito. Depois do grito, só na discussão. Depois na discussão, argumento e contra-argumento. Quer ver o que acontece com os jovens hoje? Eles têm uma mentalidade tão infantilizada que eles partem para a briga. Eles partem para a briga física. Isso é infantilidade, isso é usar recurso do físico e não da mente. As crianças precisam entender isso, mas é um passo a passo. Sou o Johnny Florencio. Sou pai de primeira viagem e tenho um filho de 4 anos. Por não ter tido um pai presente na minha infância, sou muito protetor com meu filho, porém, não me obedece. O que devo fazer? Filhos que não obedecem é porque já perceberam que o pai não liga muito para isso, que o pai fica alterado, o pai fica chateado, o pai dá uma bronca, e só fica por isso. E aí o pai, como é pai de primeira viagem, né, João? Como você é pai de primeira viagem e ama seu filho, você não quer perder o amor dele. Então o que você faz? Você não leva muito a sério as consequências. É isso que está acontecendo. Então, o que a gente tem que fazer com essa criança pequena para que obedeça e pronto?
você tira algo dela que ela goste naquele momento. Não fica inventando castigos infinitos, vai ficar uma semana sem videogame. Essas coisas não funcionam, tem que ser de imediato. Então, assim, filho, eu falei para você levar o teu prato lá para a pia, você não levou. Vai lá agora e leve. Ah, eu não vou, estou jogando videogame. Se você não for, eu desligo e vai de qualquer jeito. Mas não desligue, senão eu perco a fase. Então vá agora. E aí, qual é a chance? O que ele vai fazer? Ele vai, gente. Se ele não for, puxa da tomada e ele vai ficar com raiva, bravo e tal. Ele vai ficar com raiva de você. Aí você fala assim, não fique com raiva de mim, meu filho, porque foi combinado. Eu avisei a você. Se você não for, eu vou desligar. E aí você fez. Não fui eu que fiz isso. Foi você não ter ido que causou isso. Você começa a explicar para essa criança pequena que desobedecer tem consequências, mas tem que fazer acontecer. Então, João, a dica é: evite dizer não, mas se disser, faça valer. Porque se você deixar de lado uma vez, vai deixar 2, 3, 4 e aí ele nunca mais te obedece. Então, esse é o segredo. Já indo para os finalmente, então, né, a gente percebe na fala do senhor que tem uma reafirmação de antigos valores, né, que nunca saíram de moda e que, na verdade, a gente havia esquecido, né? Exatamente. Eu acho... Sabe que Pode falar um pouco sobre isso. A sociedade ela evoluiu muito e trouxe um problema muito sério que foi o distanciamento dos pais em relação ao trabalho. Eles ficam muito tempo com o trabalho e pouco tempo com os filhos. Isso faz com que papai e mamãe sintam culpa. E a culpa faz a gente compensar. Então, a gente compensa com presente, retirada dos limites, com evitar dizer não. A gente acaba errando nessas outras coisas. Com certeza. Então, a gente tem que, na verdade, resgatar esses valores antigos que, sim, funcionam muito bem e estão embasados na psicologia e na neurociência. Então, é isso que tem que acontecer mesmo. E lembrar sempre, né, que essa vida se constitui no nosso dia a dia, no diálogo, né, e na consciência. A gente trabalha isso muito na meditação, né, de se concentrar no que tu está fazendo realmente. Se tu está lavando a louça, tu está lavando a louça. Se tu está estudando, tu está estudando. Se tu está conversando com o teu filho, olho no olho, conversando com o teu filho, né? Então, a importância disso, né? Dessa maturidade emocional, né? Que a gente Perfeito, tem. é isso E que mesmo. teve que vir através de uma BNCC, né? Você sabe que tem muita gente falando que o jovem de hoje é multitarefa. Gente, quando é que houve a mutação genética que transformou o jovem para um jovem que agora é multitarefa e o jovem de antes não era? Não aconteceu. Eles não são multitarefas. Eles fazem várias coisas ao mesmo tempo, superficialmente. Superficialmente. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ensinar, sim, se concentrar. Se for necessário, aprenda no yoga, aprenda na meditação, se for necessário. Mas tem que se concentrar no aqui e agora e fazer o que tem que ser feito. Depois pode brincar, pode se divertir, pode ter prazer e assim vai. Mais uma. O que mais lhe chama atenção numa convivência com o outro e busca de uma ajuda profissional? A busca precisa de uma ajuda profissional. O que mais lhe chama atenção numa convivência com o outro e precisa de uma ajuda profissional. Quando que precisa? Pois é. Quando que precisa. Por uma ajuda profissional antes da hora, ou como transferência do problema. Gente, muitas crianças estão sendo diagnosticadas como hiperativas sem serem, e aí estão sendo medicadas por pediatras e por neurologistas, por psiquiatras, que acham que o remédio é a melhor solução. Mas se você observar, muitas crianças não são hiperativas, elas são desobedientes, elas não têm limite, elas não respeitam a outra. Então, sabe aquela criança que vem, bate num, bate no outro, empurra, quebra isso, quebra aquilo, você fala assim, nossa, ele é hiperativo. É uma ova. Ele não tem limite, não tem respeito. Não tem respeito. E aí a mãe e o pai, em vez de assumir o problema que eles têm,
da falta de educação de qualidade, que são esses fatores que eu expliquei, fazem o quê? Transferem o problema para o psiquiatra. Daí o psiquiatra, ouvindo os pais e pensando assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, porque esse menino tá tirando os pais do sério. Dá remédio para criança. Tudo errado, gente. Tudo errado. E hoje, sabe o que está acontecendo? Olha o perigo disso que eu vou falar para vocês. Está vindo um ruído aqui. Olha o perigo que está acontecendo hoje. Eu tenho conversado com professores da educação infantil do Brasil inteiro e muitas professoras estão me dizendo que as crianças estão chegando com atraso na linguagem. Elas não conseguem se comunicar com as outras crianças. As outras todas já estão falando, brigando, discutindo, pedindo, reclamando e tal, e essas têm dificuldade. Aí a professora chama a mãe leva para um médico e o médico diz que é autista. Olha só. Mas o que está acontecendo com essa criança? Ela passa o dia inteiro no celular. Ela não interage, ela não discute, não briga, não conversa, ela só fica recebendo. E se passa o dia inteiro recebendo, ela não desenvolve linguagem. Aí parece que ela está atrasada. Claro, atraso na linguagem é um dos fatores do autismo. Então, percebam a gravidade disso. Tira essa criançada da tecnologia e faz brincar e interagir o máximo possível. E cuidado com a medicação que está sendo dada para substituir educação de qualidade. Bota chutar pedra, como eu brinco, né? O que tá faltando para as crianças hoje em dia, né? Ir para o pátio chutar pedra, subir na árvore, né? Isso, boa. Né? Boa. É isso, exatamente isso. É o que eu comecei na palestra hoje, né? O déficit de natureza. Essa criançada precisa interagir, pular, brincar, fazer, pular, correr. Brincar. É verdade. Bom, eu acho que nós vamos nos encaminhando para o final. Não sei se o senhor quer fazer alguma colocação de fechamento, né? Nós, na verdade, respondemos todas as nossas perguntas. Foi maravilhosa a sua fala, né? E também dizer o quanto é importante para nós, escola, contar com essas famílias, né? Para a construção desse ser humano, né? Que nós temos nas mãos. Eu quero parabenizar a Escola Educar-se por ter investido nessa palestra, nessa live, porque se você ajuda os pais a educarem as crianças, elas vão melhor na escola também. Todos ganham, principalmente a criança. Então, vocês estão investindo, sim, no lugar certo. Você que está me assistindo agora, eu tenho um canal no YouTube, se você quiser, tem mais vídeos lá sobre diversos assuntos de criação de filhos. Fique à vontade, entre lá, tá tudo gratuito lá, fique à vontade para utilizar. Ok? Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a escola, agradecer a Valderiz também pelo cuidado, pelo carinho aí no acolhimento, e um grande abraço a todos. Até uma próxima. Até uma próxima. Uma boa noite a todos. E, mais uma vez, parabéns pela sua fala.